Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia, 10 de janeiro de 2025. Tempo do Natal, depois da Epifania. Sexta-feira. Cor litúrgica branco. Santo do dia. Frei Gonçalo de Amarante, presbítero de Braga. Século XII, Portugal. Frei Gonçalo nasceu em 1187, em Arrinconha, freguesia de Taquile, próximo a Guimarães, norte de Portugal. Muito cedo ele se viu chamado ao sacerdócio, discerniu sua vida religiosa e entrou para a família dominicana. Daí vem o frei, né? Quanto a Amarante, com seus irmãos de comunidade, ele foi para a cidade de Amarante, em missão. Ele ficou conhecido como um segundo fundador dessa cidade, porque o seu amor apostólico o levava a ser um sinal no meio da sociedade. Frei Gonçalo foi responsável pela edificação da capela de Nossa Senhora da Assunção, num rochedo suspenso sobre o Tâmega. Incansável protetor dos humildes, auxiliava aqueles que precisavam de socorro e assistência. Grande evangelizador e missionário, a ti pedimos o dom da pregação e a coragem para enfrentar os povos não convertidos e trazê-los à luz de Jesus Cristo. Frei Gonçalo de Amarante, presbítero de Braga, rogai por nós. Primeira leitura. Continuamos fazendo o estudo da primeira carta de São João. Na carta, na carta de São João, nós estamos vendo a expressão de que Deus é amor, Deus é misericórdia. E assim vamos continuar o nosso estudo, agora no capítulo 5, do versículo de 5 a 13. Caríssimos, quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Só pelo fato de crermos que Jesus é o Filho de Deus, aceitando isso em nosso coração e vivendo o nosso batismo, nós já vencemos o mundo. Caríssimos, quem é o vencedor do mundo? Senão aquele que crê que Jesus é Deus? Este é o verdadeiro, este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com a água, mas com a água e o sangue. E o Espírito que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Assim, são três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Então, ou seja, é, o que Jesus é espiritualmente, Filho de Deus, pelo batismo e pelo sangue, verdadeiramente um homem, mas verdadeiramente Deus, né? Não abre mão da sua condição, eh, a sua condição divina. Os três são unânimes. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Nós aceitamos muitos testemunhos dos homens, né? É fácil para nós entendermos afirmações científicas e tudo mais. Os homens falam que é, é, cientificamente é assim ou é assado e todo mundo acredita. Por que então não aceitarmos também o testemunho de Deus? Porque o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus. Olha só o versículo 7, versículo 7. E este é o testemunho de Deus, pois ele deu testemunho a respeito do seu filho. Isso está nas Escrituras, isso está nas profecias, que a Virgem ia conceber, que o próprio Deus ia se manifestar no meio do seu povo. Então, o Filho do Homem, o Filho de Deus, é o Deus que se fez homem. Versículo 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem este testemunho dentro de si, ou seja, palavra dentro de si. Aquele que não crê em Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito do seu filho. Olha, muito pesado esse versículo 10, hein? E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu filho. Então, quem acredita em Jesus Cristo já recebeu de Deus a vida eterna. Eu vos escrevo essas coisas a vós
que acreditais no nome do Filho de Deus, para que saibais que possuís a vida eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então está aqui na primeira carta de São João, capítulo 5, toda a explicação teológica da promessa de Deus. Então, aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, recebe a promessa de Deus sobre si, a vida eterna. Então, que possamos, com toda a igreja, proclamar: Jesus é o nosso Deus, Jesus é o nosso Senhor, é o Deus que se fez carne, é o Deus que habitou entre nós, e seu sangue eterno e divino nos libertou de todo o pecado, porque está escrito no capítulo 5 da palavra de hoje, o primeiro versículo, né? 5 também. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é Filho de Deus? Então, pronto. Quando nós somos filho de Deus, nós acreditamos que Jesus é o próprio Deus que se encarnou, que recaia sobre nós esta promessa na primeira palavra, e livres de toda opressão e pressão deste mundo, possamos proclamar: Jesus é o Senhor de nossas vidas. Amém. O salmo de hoje é o Salmo 147. Aleluia, aleluia, aleluia. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores a teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas e teus filhos em teu seio abençoou. Então, glorifica Jerusalém, igreja. Glorifica Sião, família, né? Igreja, família. Canta os louvores de teus deuses. A paz em teus limites garantiu, e te dá como alimenta a flor do trigo. Ele envia suas ordens para a terra, e a palavra que ele diz corre veloz. Aleluia, aleluia, aleluia. Vejo nesse salmo uma glorificação ao Deus, ao Senhor que há de reinar, né? Nós estamos vivendo os últimos dias, sim, e todo esse salmo há de se completar profeticamente. Já iniciou com a vinda do Jesus, com Jesus menino que nasceu na manjedoura, né? Que depois se fez homem, e depois nos libertou com o seu sangue. Mas há de vir julgar os vivos e os mortos. Aí todo esse salmo se completa. Por enquanto, cabe-nos fazer o que nos pede o salmo. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos, suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. Então, continuamos com a missão de Jesus Cristo como igreja, anunciando aquele que vem. Vem, Senhor Jesus, vem. Né? Nós esperamos o Senhor que há de voltar em glória para julgar os vivos e os mortos. Evangelho está em Lucas capítulo 5, de 12 a 16. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Veja que no Evangelho de hoje, Jesus cura um leproso. O leproso significa, para nós, né, aquele que anda às margens da sociedade. No Evangelho de hoje, toda a liturgia de hoje, também a igreja nos apresenta um Deus misericordioso, que vai até nós, que ouve as nossas necessidades e age em nós conforme a nossa fé. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Quer dizer, ninguém gostava nele, às margens da sociedade. Vendo Jesus, o homem caiu aos seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Olha a fé desse leproso. Senhor, se queres, tu tens o poder. Senhor Jesus, se tu queres, tu tens o poder de livrar a minha casa, né? Salvar o meu casamento, de tirar meus filhos da droga, das prostituições, de restaurar a minha casa, a minha vida. Ó Senhor, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. Grande misericórdia do Senhor. Então, o eu quero, porque Deus veio
para nos dar vida e vida em abundância. Então, que possamos recorrer a Deus em nossas necessidades. E imediatamente a lepra o deixou. Jesus recomendou-lhe: não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferecer pela purificação um prescrito por Moisés, como a prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curados de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja como o evangelho de hoje se encerra, né? Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Será que nós conseguimos entregar 10 minutos da nossa vida em oração? 20, 30, 40, talvez 1 hora por dia em oração? Então, o barulho do mundo ele tem que ser sufocado pela nossa espiritualidade em Deus. Quem não consegue fazer silêncio, quem não consegue observar a presença de Deus em sua vida na oração, como vai conseguir enxergar a esse Deus que tudo pode fazer? Senhor, tu se queres, tu tens o poder de me purificar. Esta palavra só sai de um coração que é capaz de escutar o Senhor. Agora, todo barulho do mundo fala: Deus não vai fazer nada na sua vida, Deus não tem poder para fazer nenhum tipo de milagre, porque são os barulhos do mundo que sufocam aí a sua esperança. Mas assim como esse leproso, às margens de toda a sociedade, queremos agora tirar do nosso ser, né? Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Em meio aos barulhos desse mundo, também que possamos ouvir: eu quero, fica purificado, fica restaurado, fica animado no espírito, porque é isso que Deus quer em cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe e nos purifique. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. E a reflexão do dia é um programa diário com esta finalidade de fazer estudo bíblico, né, de cada versículo que compõe as palavras que estrutura a liturgia do dia. Seja você também um anunciador da Boa Nova, divulgando em suas redes sociais este estudo, esta pregação, este ensino, para que mais corações possam ficar de pé diante das suas dificuldades e também clamar a Deus: Senhor, se tu queres, pode me purificar. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.